Então, vamos dar início aqui ao primeiro prólogo desta campanha, certo? Primeiro personagem em si, Itzal Daemon. Eu espero que a pronúncia esteja correta. A gente vai começar o prólogo com uma breve descrição do mundo ao qual você nasceu. Trata-se de um lugar relativamente calmo. A maioria dos ambientes, a maioria dos biomas são florestais. Aquelas longas árvores com plantas para todos os lados, plantas de diferentes tipos e diferentes funções. É um mundo relativamente tranquilo, seguro até certo ponto. É muito comum que existam acampamentos despojados em diferentes lugares desse mundo, onde provavelmente você já chegou a visitar alguns desses acampamentos, dessas pequenas vilas. Fato é que não é um lugar muito civilizado. A maioria das pessoas não tem grandes tecnologias, não possuem grandes magias muito poderosas, nada desse sentido. Então tudo acaba ficando um pouco recolhido àquela vida mais simples. A caça, a pesca, talvez a joalheria, coisas mais corriqueiras mesmo. Esse mundo, ele parte de um princípio cultural muito grande. É muito comum que as mulheres sejam muito valorizadas por seus trabalhos intensos, enquanto os homens costumam resguardar as casas, resguardar os vilarejos, caçar, uma coisa um pouco tradicionalista mesmo. É nesse cenário em que você vive, no mundo de Lunares. O nome do mundo é dado justamente à quantidade de luas que ele possui, que são ao todo 4 diferentes luas, uma delas ficando visível completamente mesmo durante o dia. É um mundo tranquilo, mas consideravelmente grande. Em questão de perspectiva, ele seria 2 vezes o tamanho da Terra, aproximadamente. O céu tem uma coloração um pouco mais escurecida. E mesmo durante o dia, um pouco mais escura, não chega a ser aquele azul clarinho que a gente tem no nosso mundo em si. Por conta de alguns acontecimentos, você acabou se juntando a um acampamento, onde haviam alguns mercenários e algumas figuras responsáveis por caça, pesca, coisas desse sentido. É um grupo pequeno, no máximo 100 indivíduos, não passa disso, com algumas raças diferentes. Dá pra ver alguns elfos, alguns humanos, mas nenhum como você. Nenhum que de certa forma sofreu como você. Esse lugar é monótono, chato de certa forma. Você sabe, você sempre soube que ele não era exatamente o seu lugar. Era tudo muito calmo, não havia muita ação, não havia muito o que fazer. Então, provavelmente você passava grande parte do seu tempo treinando ou lutando, imaginando dias em que você estivesse em outro lugar, tivesse coisas mais sérias, justamente. A tarefa de sair desse mundo foi praticamente impossível, porque a magia presente nele é muito pouca. Não há muitos portais, teletransportes, naves, nada muito tecnológico ou mágico para que você consiga viajar para outro lugar. Então você acabou ficando preso, acorrentado ali por um certo tempo. Até que em um certo momento isso parece mudar um pouco. Em meio àquele acampamento, eu gostaria que você desse uma leve descrição de como é o seu personagem, fazendo um favor. Ah, peraí, tá dando pra me ouvir tranquilinho, né? Só pra ter certeza. Tranquilo. Ok. O Whitson, ele é um cara relativamente alto, né? Dá pra perceber que ele veste uma armadura
não muito das de cavaleiros clássicas, né? Como existem, a armadura dele parece ser um pouco mais personalizada, com as ombreiras principalmente tendo pelagens para trás, seguidos de uma capa totalmente rasgada e desgastada, provavelmente pelo treinamento ou lutas que ele já teve, com na armadura dele ainda tendo resguardos de sangue seco, com uma daquelas faixas que vem na cintura, vermelhas, descendo para baixo, né, mais ou menos ele até a altura dos joelhos. Ele é um cara mais ou menos meio parrudo assim, e ele quase nunca tira a armadura. E, na verdade, ninguém nunca viu ele tirar essa armadura em nenhum momento. E dá para perceber os cabelos dele passando por detrás do elmo e descendo até os ombros, assim. Cabelos meio loiros, castanhos, também misturados com os vestígios de sangue. E a característica que é mais visível nele, né, que todos mais conseguem ver, é o fato dele não ter o braço esquerdo. E Ok. ele tá sempre carregando uma espada com ele. Perfeito. A partir desse momento, você se encontra naquele acampamento. É um acampamento simples, com as tendas feitas de madeira e tecido. Não é um lugar muito confortável, mas chega a ser aquele aconchegante caseiro, sabe? Existem aquelas fogueiras com aqueles gravetos onde existem algumas carnes sendo preparadas, algumas mulheres ali preparando alguns alimentos. É tradição que as mulheres geralmente sejam responsáveis por esse lado, e enquanto alguns homens costumam caçar e coisas assim. Então você consegue ver algumas pessoas retornando com algum animal, lebres, coelhos, coisas desse sentido. Dito isso, você nota uma pequena caravana ao longe, uma carruagem bem improvisada. Dá pra ver que ela não é um recurso, não é uma carruagem de nobre, ela realmente parece ter sido feita manualmente por alguém. Tá trazendo três novas pessoas, três pessoas que você nunca chegou a ver anteriormente. Essas pessoas, conforme vão se aproximando, vão conversar diretamente com a pessoa responsável pelo acampamento. Essa pessoa você já está acostumado, ela é como se fosse a pessoa que tocasse as coisas por ali, sabe? Que organiza as funções, como tudo funciona, a parte prática, quem deve fazer o quê, como o acampamento deve progredir, coisa assim. Ela é uma mulher alta, a raça dela você não tem certeza do que é. Ela parece uma elfa, mas tem a pele um pouco esverdeada como orques. Talvez ela seja metade alguma coisa, metade outra, não dá para dizer ao certo. Fato é que essa mulher e esses novos integrantes parecem conversar. Conversar de uma forma um pouco apressada e um pouco nada sigilosa, sabe? Como se alguma coisa tivesse acontecido, como se eles fossem refugiados, como se eles estivessem fugindo de algo, sabe? Então, como você já é uma figura um pouco mais conhecida por ali justamente, provavelmente ali você deve ser um dos que mais tem habilidade, né? Justamente por seu tempo de treino e tudo mais, dá pra ver que ela para de conversar com aquelas duas figuras e ela começa, três figuras, perdão, e começa a se aproximar justamente de você, provavelmente na intenção de lhe pedir algo, certo? Okay. Tem imagenzinha dela pra eu ver? Tem sim, eu lhe mando só um segundinho. Agora eu te envio como é que ela é exatamente. Você vai mandar, só pra ter certeza, você vai mandar as imagens em qual chat? Eu vou mandar em NPCs, mas eu vou ter que mandar a imagem da live justamente porque eu fechei a imagem dela em si. Tá? Mas se você conseguir dar um zoomzinho, é ela que está no quadrinho no caso. Okay. Tá. Assim que eu vejo ela se aproximando de mim, né, na intenção de me pedir alguma coisa, eu já, tipo, começo a me levantar. Assim. Eu me Certo. levanto e vou meio que caminhando também devagar em direção a ela, Ok. já pronto pra seja lá o que ela quiser. Uhum.
Todos ali já conhecem essa figura, já tiveram alguns momentos de conversa com ela em si. Então você sabe que o nome dela é Lina. Ela se aproxima de você com uma expressão um pouco preocupada, parece um pouco temerosa, não é muito comum, sabe? É um lugar muito tranquilo, como eu já disse, então é raro acontecerem coisas que deixem alguém desestabilizado, ataques, coisas desse sentido. Mas ela se aproxima de você, faz uma apresentação cordial, né? Coloca o pescoço um pouco à frente, assim, se curvando um pouco. Eu me Será curvo que também. Mandar a podemos, mão no peito, assim, será que podemos conversar por um minuto? ah, Em um lugar um claro, pouco mais particular, por favor. claro, não tem problema algum. Podemos sim. Você vê ela olhando para os lados como se estivesse um pouco nervosa e ela se afasta um pouco do restante. Eu vou seguindo ela e nesse meio caminho eu vou perguntando pra ela. Lina, aconteceu algo? Geralmente você não se preocupa dessa forma. Hum, de alguma forma, sim, sim. Aquelas pessoas que acabaram de chegar, elas vêm de uma vila que fica um pouco distante daqui. A garota me disse que houve um ataque, que algumas criaturas acabaram aparecendo e que algumas pessoas morreram durante o processo. Ela não soube me descrever exatamente como eram essas criaturas, só que eram enormes e metálicas. Você já viu alguma coisa assim antes? Olha, confesso que em todos os meus tempos vivendo aqui eu nunca vi algo parecido. Eu Ainda também mais não. com ataques desse nível. Não é comum acontecer. Com certeza não. Bom, eu sinto em te pedir isso, mas aquela pequena família já está há um certo tempo viajando e o nosso estoque de comida está acabando. Será que você podia buscar alguma coisa pra gente? Claro, não tem problema nenhum. Ótimo. Ele, ele fala algo em específico que queira que eu busque, talvez carne esteja faltando, Carne, frutas. carne, com certeza. Ah, ok. Seria bom termos uma refeição boa para um descanso considerável. Talvez um javali, cervo, não sei. Vou tentar pegar o máximo que eu conseguir. É claro. Obrigado. Só tome cuidado. Eu Mas acho que faz muito tempo que algo assim não acontece. realmente é bem estranho. Não se preocupe, eu tomarei. Ótimo. Ele reverencia e se prontifica para sair, Ok. se ela não falar mais nada. A gente vai dar uma pausinha de um minutinho, certo? Só um segundo a gente já volta. Rapidão. Deixa eu ver. Ok, voltando. Conforme você começa a se aproximar justamente da floresta, você já está acostumado, é aquele silêncio, aquela escuridão, né? Já está um pouco atardecendo, quase anoitecendo ali, você consegue ouvir o som dos pássaros bem alto, o relinchar de algumas criaturas ao longe. E eu vou te pedir um testezinho de sobrevivência, por favor. Que eu não tenho nada. Ótimo. É com percepção, inclusive. Percepção? Se eu falar percepção é perícia, certo? Isso. Eu acho que não tenho nada nenhum, não. Ok. É Você tem isso, não tem. menos um em percepção, então é um D20 menos um. Infelizmente aí. Pelo menos um ano. Bora lá, dadinho. Bora ali. Só dar um 20zinho aqui, né? DD20 aqui. Eu vou pegar a vantagem, né? 20 menos um. Bora lá, 20 não. Ok. Foda. Você caminha em meio à floresta e dá pra ver que os animais estão um pouco
mais agitados do que o comum. Conforme você se aproxima, as lebres já parecem estarem atentas e começam a fugir quase imediatamente. Os pássaros estão voando bem alto em bandos de uma forma difícil de capturar algum. Dá pra ver que cervos ou javalis, a maioria já parece ter sido caçada, então parece que está um pouco mais raro de encontrar essas criaturas. Você começa a procurar e começa a entrar cada vez mais fundo justamente na floresta. Até o ponto em que você encontra um lago conhecido ali, que a maioria das pessoas costuma se aproximar justamente para pescar alguma coisa, sabe? É um lago bem grande, com uma água bem cristalina, então os peixes eles acabam ficando bem evidentes e eles são muito bonitos, são peixes de algumas raças bem chamativas, carpas douradas, sabe? Peixes enormes assim, alguns bagres, então você imagina que talvez você acabe tendo um pouco mais de sorte na pescaria, talvez? Ou você quer tomar outra abordagem? Aí vai a seu critério. Tentar pescar. Primeiro. Vou tentar Ok, dar uma pescadinha. ok. Então, novamente um teste de sobrevivência, porém esse com agilidade. Com agilidade. Isso. Agilidade é esquiva, né? Não, agilidade é uma perícia específica. Mas se eu não me engano, você não tem. Acho que eu não tenho. Né? Ok. Pelo menos é só um clubinho. Tem menos. Ok. Hã? Ah, Você. 3. Que trágico, né? A galera infelizmente vai passar fome. Você passa ali um tempo pescando, tentando pegar alguma coisa, justamente, com pedras, com né, lanças, ou com a sua espada mesmo, pegando na mão, mas parece cada vez mais difícil, sabe? Você tenta pegar os peixes, eles estão muito esguios, eles nadam para longe muito rápido. Você começa até a ficar talvez um pouco irritado, sabe? Aquela sensação de, meu Deus, como que eu estou perdendo tantos peixes? Como que eu não estou conseguindo nada? Aquela sensação talvez de que dependa um pouco de você, sabe? Foda, né, também, mano. Não tem um braço. Talvez isso dificulte um pouco também. O som dos pássaros começa a ficar um pouco mais intenso, eles começam a voar mais conforme você vai fazendo uns barulhos mais altos, e os peixes parecem começar a fugir de você, como se a maioria já tivesse começado a entender a sua presença ali, sabe? Durante esse processo, você vê ao longe uma luz se aproximando, provavelmente de uma tocha, sabe? Essa luz começa a ficar mais intensa e mais intensa até que você vê do outro lado do lago uma elfa que você conhece do acampamento observando ao redor e dá pra ver que ela está segurando uma rede de pesca, sabe? Ela é bem jovem, assim, você imagina que ela deva ter no máximo seus 16 anos, sabe? E você vê que ela parece começar a pescar ali também. Você quer interagir, alguma coisa específica ou nada específico? Eu sei o nome dessa pobre coitada? Você sabe que ela se chama Beth. Pet. Então eu falo muito, não muito alto, tipo, ao ponto de gritar, mas meio que só pra chamar ela, tipo, Beth. Você vê que ela olha assim na sua direção. É um pouco longe, assim, então você tem que falar um pouco mais alto realmente. Ela olha assim pra você, parece ser meio confusa. Você vê que ela começa a contornar um pouco o lago. E quando chega em uma distância que ela possa falar mais com você, ah, você está aqui? Eu não sabia que encontraria alguém aqui tão tarde. Ah, eu não sei se você viu, mas chegaram umas pessoas novas no acampamento. É A mesmo? mina, ela pediu mais comida. Ah, isso Eu é sei. ótimo. Eu tava aproveitando para tentar pescar alguma coisa. Não sou muito boa com isso, mas o meu pai tem me ensinado um pouco, então quem sabe eu tenha sorte. Talvez você tenha mais sorte do que eu, na verdade. Quem Ela sabe? fala, né? Mas de qualquer forma, vem, me ajuda que eu não consigo jogar isso muito longe. Ok. Eu, eu vou ajudar ela. Ok.
Será que o terceiro e último vai? Vai ser um teste de sobrevivência em conjunto. Ela tem mais dois, ok? Você pode Graças a Deus. rodar, você pode É, rodar com o mais doisinho dela. tem mais dois. Nossa, quem diria que o inimigo principal do prólogo seriam peixes? É foda. Acontece, mano. Ô, bora lá, linda, me ajuda. Ah, 15. 15, 15, ok. ok, ok. Vocês dois jogam aquela rede o máximo assim, mais aberto que vocês conseguem, e ela começa justamente a descer ali e tal. Ela joga algumas minhocas por cima, justamente para servirem de isca, para que os peixes vão até essa rede, sabe? E realmente ela parece ter uma certa habilidade, ela é muito fraca, então você ajuda ela ali a jogar um pouco mais longe, justamente, mas ela tem uma certa habilidade abrindo a rede e tudo mais, ela parece saber o que está fazendo até certo ponto. E você vê que alguns peixes começam a se acumular ali por cima, justamente, e né, ela provavelmente vai esperar algum tempo antes de puxar para que justamente venha a maior quantidade possível. E conforme ela para ali, ela se vira assim na sua direção. Ah, pronto, eu acho que eu consigo lidar sozinha com isso a partir daqui. Você teve sorte na caça? De os animais estão mais agitados. Olha, eu não sei se isso ajuda, mas eu quando estava vindo pro lago pela outra direção, ali por cima, eu vi uma pequena família de cervos. Eles pareciam agitados, mas se você quiser tentar procurar o rastro deles, Claro. Ah, eu vou tentar. com mais Eu gente vai ser tenho que difícil alimentar todo mundo agora. né, vai ser complicado. Mas a gente dá um jeito. Com Igual. certeza. Boa sorte. Posso deixar aqui então? Pode, claro. Ah, até mais. Eu vou na direção do seu. Uhum. Você vê que Da direção. ela se senta ali para ficar esperando e você começa a voltar para essa parte da floresta e ir justamente mais a fundo. E quanto mais a fundo você vai chegando, mais difícil vai ficando de enxergar. Justamente por conta da escuridão da noite, começa a ter aquela certa dificuldade para observar os pássaros, os animais, vai ficando um pouco mais silencioso, então você começa a se basear um pouco mais nos outros sentidos, mais na audição, um pouco para tentar escutar alguma coisa, e você começa a procurar ali justamente. Até que em determinado momento, você escuta um som bem alto ao longe, como se uma pedra, como se alguma coisa bem pesada caísse no chão. Esse som tá bem longe, mas tá alto o suficiente para que você escute ainda assim, sabe? Um som opaco, sabe? Aquele, de certa forma. Ah, sei, sei. Mas eu consigo identificar de onde veio? A direção você consegue sim, sem problema. Ele vem de qual direção? Seguindo a direção, meio que continuando da onde você tá indo, só desviando um pouquinho o curso, sabe? Ok, eu vou na direção dessa rocha, na real. Eu vou na direção dessa rocha. Ok, Eu começo a desviar o caminho para ir até lá. ok. Você começa a caminhar ali enquanto vai procurando alguns animais curiosos, né? Justamente com esse som. Até que em determinado momento você vê algo muito estranho. Você nota que a grama, que era alta, parece estar afundada em um formato circular, sabe? Como se alguma coisa tivesse pisado na grama. Parece que ela está até um pouco afundada. Tem algumas árvores que parecem estar com algumas marcas estranhas. Está difícil de reconhecer justamente por causa da noite, mas dá para ver que tem uma parte, assim, um círculo grande, onde parece que a grama está afundada. Eu, eu consigo identificar, tipo, o que seria, não a criatura em si, mas, tipo, se algo andou por ali, ou se algo estava, tipo, deitado sobre a grama, e que algum Isso poderia o que ser. vai dizer é outro testezinho de sobrevivência. Esse pode Foda. ser com segurança. Minha segurança é falha, nego. Meu Deus, ok, então você não tem a menor ideia do que seja.
A menor ideia do que seja, é isso. Enfim, mano, eu vou, sei lá, tentar olhar assim, talvez até ficar um pouco mais furtivo, tentar procurar o que fez isso e tal. Ok. Você começa a procurar ao redor, um pouco confuso, e você vê algumas coisas características, sabe? Você vê uma árvore que parece estar com a parte das raízes mais para a direita, assim, mais para perto justamente desse círculo, um pouco deslocadas, como se alguma coisa pesada tivesse se apoiado na árvore, sabe? Além disso, você vê algumas folhas, plantas e flores esmagadas, e você vê que tem algumas pequenas fissurinhas na terra, justamente desse local. Parece que realmente foi alguma coisa pesada, alguma coisa que caiu ali, ou alguma coisa desse sentido. E conforme você vai olhando ao redor, você não nota nada específico, assim, mais que indique o que seja que aconteceu, ou algo desse sentido, sabe? Então, você tá Mas livre. eu de fato consigo perceber que foi algum tipo de criatura, né? Então, isso vai um pouco da sua intuição, do que você imagina, porque justamente é um círculo perfeito, sabe? Não parece exatamente uma pegada, sabe? Ah, mas um símbolo perfeito. Parece ser um círculo, assim. Cara, eu fico um tempo admirando esse círculo. Certo? Você vê que nada acontece, ele é um Olha, círculo perfeito e... caramba, mano. É por causa do meu defeito, tá ligado? Então Ah, é fica. verdade, é verdade. Então você fica meio fissuradão, assim, no círculo, né? É, É eu fico verdade, tipo meio, caramba, é verdade. círculo. Ok. Tá perfeito, tipo, vou passando a minha única mão assim, caramba. Ok, é E justo, justo. Você começa a depois de um. observar ele ali, a ficar meio É, eu tô. fissurado. Pô, vamos fazer o seguinte, eu gostei dessa interaçãozinha específica. Então, por essa... Pela one shot você vai ter uma inspiração, tá? Durante a one shot. Aqui. Ah, vou ter. Nossa, pode querer, tamo junto. Então, tipo, mano, eu fico ali uns segundinhos ali, tipo, uns 20, 30 segundinhos assim, só olhando o círculo, Uhum. realmente admirando ele. Certo. E isso vai me deixando até mais curioso, tipo assim, é, só pra dar uma explicação maiorzinha assim, justamente do que você descreveu, assim, tipo, pela vida ali ser muito monótona, e o Itzel sempre tá mais procurando a excitação de fazer alguma coisa, de ter uma aventura, ele fica mais maravilhado, assim, tipo assim, pelo menos uma coisa assim que ele gosta muito e que ele é fascinado apareceu. Ok. Isso deixa ele com mais curiosidade ainda para saber o que fez isso. Então, depois desse tempinho assim admirando o círculo, ele 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 levanta assim, ele se levanta e fala, tá, agora eu realmente tenho que achar o que fez isso. E ele vai tentar procurar de novo o que fez isso. Você se vira, né, na intenção de começar a olhar ao redor e você escuta aquele mesmo som novamente, só que dessa vez mais alto e mais perto, como se alguma coisa muito pesada caísse no chão. Aí eu olho assim imediatamente na direção que veio e eu tento chegar mais perto. Um pouco Você mais cauteloso começa, assim, meio que se escondendo assim entre as árvores. Mas tentando. você começa a, né, se esgueirar ali, enquanto vai se aproximando, as árvores parecem bloquear um pouco a sua visibilidade, mas provavelmente você imagina que também vai bloquear a de alguma coisa, caso haja algum perigo. Você começa a se aproximar e a se aproximar daquele som, até que você vê aquele mesmo círculo perfeito, mas dessa vez com uma espécie de um círculo sobre ele, com uma estrutura oval, com uma coloração roxa, uma estrutura bizarra, meio elétrica. Se você quiser fazer um teste de ocultismo ou elemento, você pode. Essa estrutura parece estar se apagando, sabe? Como se alguma coisa tivesse acontecido, essa energia tivesse ficado ali e de repente começasse a ir lentamente se apagando e se apagando. Ela parece um feixe elétrico, sabe? Você não tem a menor ideia do que se trata mesmo essa coisa. Você não Não tenho. tá incrível. Hoje seus dados estão amazing, parabéns. Não tenho. E conforme ela vai se apagando,
você começa a prestar um pouco de atenção, porque o som dela estava um pouco alto, então talvez isso estivesse te distraindo. Sabe, um som meio... como se tivessem pulsos. Mas conforme ela vai se apagando e deixa de existir, aquela luminosidade passa, você começa a ouvir mais à frente, como se alguma coisa tivesse saído desse ponto antes de você ter chegado. Um som alto. Indo em outra direção, não na sua. Tá, eu Então, vejo esse chega, negócio desligou a minha câmera, essa parada, que incrível. Cara, é foda. Tá, eu vejo de onde o som tá vindo, mano. Eu vou atrás. Você começa a correr na direção daquele som. Eu quero ver o que é isso. Você começa a caminhar, a correr, a andar na direção daquele som. E quanto mais você vai chegando perto, mais você vai vendo a grama, como se alguma coisa, dessa vez sim, como se fossem pegadas, tivesse abaixando a grama, sabe? Como se essa Isso não é algo normal. A pegada de um ser humano, de criaturas pesadas, naturalmente, orques talvez, não deixa o solo tão afundado assim, sabe? Mas o que quer que seja isso, deixa. Chega até a afundar um pouquinho a terra, assim, a grama no chão, e são pegadas de alguma coisa bípede. Conforme você vai se aproximando, você escuta um som alto e você vê uma árvore caindo para o lado, alguns metros à sua frente, revelando as costas de alguma coisa que na escuridão não dá para ver perfeitamente, mas que o brilho da lua, de uma das luas, parece bater, revelando uma estrutura metálica muito alta. Essa estrutura parece caminhar e caminhar e caminhar, e cada vez mais você vai ficando até um pouco assustado. Aquele objeto enorme parece armado e parece caminhar em uma direção cujo você não tem certeza de qual é, mas que parece que ela está obstinada. Parece que ela está certa de algo. E conforme ela caminha em uma linha reta, dá para ver que ela choca o corpo contra algumas árvores. E isso parece ser o suficiente para essas árvores se deslocarem, algumas caírem mesmo. Eu vou mandar a criatura que você vê agorinha, ok? Mas você vê basicamente um autômato. Um autômato enorme. Eu não sei o que é isso. É um robô. É um Autobot. Essa criatura parece caminhar e você começa a ouvir sons do lado dela, mecânicos, um pouco mais baixos, como se ela não estivesse sozinha. E quanto mais você, né, observa assim ao longe, mais você começa a notar uma outra criaturinha próxima a ela, que talvez também represente alguma certa ameaça ou algo desse sentido. Parece o formato de um cão, mas também metálico. Isso eu vou mandar no seu chat escudo, ok? Tá. Eu, con- eu consigo, assim, da onde eu tô, assim, eu consigo definir se eles estão caminhando em direção ao acampamento? Faça pra mim um teste de natureza. Pode ser com segurança. Não, não vou fazer com segurança porque é falho. Pode ser puro, né? Pode ser puro. Melhor do que falha. Hum, obrigado, obrigado. Tá falhando demais já. É foda, é foda. O mundo tá com a minha falha hoje, mano. Você não tem certeza. Você já caminhou muito. Você não sabe exatamente a direção de onde é que ficava o acampamento. Talvez você tivesse até um pouco perdido àquela altura, sabe? Então não dá pra dizer pra onde essa criatura tá indo. Tá. Eu tento, então, tá, assim que eu vejo isso, ele raciocina, né? Isso com o que a, a Nila, é Nila? Perdão? É Lina, a Lina, chefe, tá, né? ele raciocina isso com vou misturar. Ele raciocina isso com o que a Lina falou pra ele, e eu quero correr em direção ao lago.
ao lago que eu estava. Ok, Passando por volta da criatura, eu quero correr em direção ao lago. certo. Você começa a correr justamente né, sobressaindo a velocidade dessas duas criaturas. Elas, querendo ou não, andam um pouco devagar, sabe? Tem um caminhar um pouco lento. Então você consegue correr, talvez o desespero ainda te ajude um pouco, sabe? E quando você vê o lago ao longe, você começa a ouvir alguns gritos, gritos femininos. Você vê do outro lado do lago, onde justamente a menina estava, uma criatura muito semelhante a essa primeira que você viu, com uma espécie de gaiola, como se ela tivesse colocado aquela gaiola ali com aquela menina junto, aquela menina dentro da gaiola em si. Ela parece gritar, se debater, parece tentar abrir assim aquela gaiola, mas ela parece de algum metal muito reforçado e aquela criatura segura a gaiola e parece começar a carregá-la consigo. Só para ter uma ideia, essas criaturas têm por volta de uns 5 metros e meio, quase 6. Foda. Essa criatura que tá segurando a gaiola, ela tá indo em qual direção? Parece que ela segura aquela gaiola e agora sim, por conta da localização e de você já ter ido muito até aí, você sabe que se trata justamente da direção do acampamento. Tá. Então eu quero. Por enquanto eu volto pro acampamento. Quando você começa a correr de volta para o acampamento, o céu geralmente estaria escuro, quase completamente. Mas você vê uma espécie de uma fumaça alta, assim, que está mais ou menos na direção do acampamento. Essa fumaça está atingindo os céus e está aumentando cada vez mais rápido, assim. E conforme você chega até mais ou menos próximo ao acampamento, você começa a ouvir sons de gritos e sons de disparos. Disparos de armas que você desconhece. Como eu disse, o mundo que você está não é avançado tecnologicamente. Você sente medo, aquele som é alto, sabe? É meio perturbador. E você sente e escuta os sons daqueles gritos e vê marcas de sangue, um ou outro corpo no chão antes de você chegar ao acampamento. E você vê mais ao longe aquele mesmo brilho intenso, onde essas criaturas parecem surgir e aprisionar algumas figuras. Dá pra ver que elas não parecem só aprisionar as pessoas, como elas parecem eliminar as que fazem menção de resistir, as que têm condição para isso. Então a primeira figura que você vê caída ao chão, justamente morta, é justamente a Lina. Logo em seguida, alguns guardas, algumas figuras, você vê alguns orcs caídos ao chão e alguns que você sabe que talvez fossem até mais fortes do que você, caídos, mortos. São vários ali. Você sabe que aquilo não é algo que vocês tenham capacidade de lidar. Porra. E você está livre. Foda. Cara, o que eu faço? Morrer no one shot é complicado, mano. Mano, eu consigo, sei lá, encontrar alguém que tá mais escondido, alguém que ainda não foi aprisionado, que não morreu. Sim, mas eu vou te pedir um teste para ver se alguma está mais próxima, se você tem um acesso mais fácil a algumas delas. Que no caso não vai ser de segurança, porque essa segurança é falha e eu não quero. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Putz, vai ser percepção. Que brilho que, rapaz. Vai ser percepção, pode ser com agilidade. Agilidade a sua é zerada, então é -1 o teste. Pelo menos é menos 1. Ok, boa. Finalmente um dadinho ok. Finalmente um dado ok. Ok, não. Nice, Estamos beleza. evoluindo. Você vê uma figura que trata-se de um humano que você conhece muito bem. Você sabe que ele é um cara, assim, casca grossa, de certa forma, tá? Ele é responsável por vigiar o acampamento, geralmente,
E esse cara, ele é a figura que, quando uma pessoa tá bêbada, sempre é ele que expulsa, é sempre ele que resolve aqueles problemas mais briguentos, mas que exigem um corpo, sabe, ameaçador e tal. Ele é um cara bem grande, que tem 2 metros e pouco. Ele tá se escondendo, assim, parece não tá entendendo direito o que que tá acontecendo, olhando pelos arredores, assim, ele não sabe o que fazer. Dá pra ver que ele tem vontade de reagir, mas parece que ele tá com medo, parece que ele não sabe exatamente o que fazer, sabe? Eu vou te mandar a imagem dele, mas ele é um humano bem estranho, sabe? Ele tem o corpo e a aparência quase mais de um orc, assim, ele é bem corpulento, sabe? E ele tem uma lança que ele parece carregar até com certo orgulho. Você sabe que foi uma herança do chefe antigo da vila, sabe? Eu vou mandar a imagenzinha em NPCs. Tá, eu quero me aproximar assim Você sabe dele. que, só um detalhe, você sabe que o nome dele é Derek. Derek, tá. Eu vou meio que me aproximando assim dele, meio que chamando ele de Derek, Derek. Só que ele parece nem ter percebido a sua presença assim no começo, ele estava muito concentrado assim, ele olha pra você. Você vê que ele parece se conter assim, sabe, pra não gritar, pra não fazer um barulho. Ele segura assim você pela blusa e abaixa você um pouco. O que tá acontecendo? Que porra é essa? O que é isso? Quem são essas coisas? Mas que merda, o que a gente faz? Eu não sei, tem vários deles por aí. A Alina, ela tá no chão. O que a gente faz? A gente. Ali, tá bom. Não tá. Ela tá desacordada. Ela não pode estar morta. Eles estão matando tudo que tenta resistir. Mas talvez se a gente pegar eles por trás, talvez se a gente acertar direito, aquela coisa não pode. Tem que ter algum jeito de deter isso. Se tem, eu não sei. Eu realmente não sei. A gente tem que pegar quem ainda tá vivo e sair daqui. Tá, tem razão. Tem razão. A gente tem que priorizar quem ainda consegue andar, Eles, correr. eles vieram do norte da vila. Vamos pro sul. Lá deve ter alguém vivo. Lá eles talvez não tenham chegado ali ainda. Você sabe que é um pouquinho longe, mas assim, é uma questão de tipo assim, se você se esforçar, você consegue ver aonde ele está falando, sabe? Justamente não é muito distante, mas realmente talvez se eles tenham vindo de uma direção e você tenha chegado em uma hora certa, talvez realmente faça sentido, sabe? Mas aí vai ser o critério. Ok, tá. Tá, você vê que ele tá meio desconcertado, assim, né? Não dá pra ver por causa da armadura dele. Ele tá meio que olhando pra baixo. Você viu mais alguém daqui do acampamento que ainda tá vivo? Ele olha assim lá pro meio, ele olha para as gaiolas. Eles estão prendendo todos nas gaiolas, nessas coisas. Tá, eu olho assim, tem mais alguém fora ele? Eu consigo ver mais alguém fora o Derek? Agora faz um teste de percepção, dessa vez com desvantagem. Com desvantagem? É foda. Se você quiser anular com a inspiração, você pode, inclusive. Ah, posso? Aí você rola normal no caso. Mas será que eu quero? Eu não quero não. Ok. Eu quero. Não, na real eu quero. Não, eu não quero não. Ok. Não quero não. Então roda de novo, então. Ok. Então você não vê mais ninguém ali que possa. Foi quanto que deu o resultado Foi dele? 3. Nossa, foi Então, um pior do que o outro. você não vê ninguém que possa ser ajudado ali, que você esteja vendo que não esteja preso, justamente, sabe? Tá. E você vê que ele se levanta assim, mas ainda meio curvado, e ele vai começando a correr naquela direção que ele falou, justamente, até que ele parece começar a observar os arredores assim, e em determinado momento você vê uma espécie de uma luz vermelha revelando assim como se fosse um feixe as costas dele,
sabe? Da ponta da cabeça até os pés. E essa luz parece fazer isso umas 3 vezes, e quando você olha para trás, uns 3 metros dele, você vê uma daquelas criaturas. Esse feixe saindo como se fosse do rosto dela, sabe? Pariu. Foda. Cara, Ele não parece nem ter se dado conta disso ainda. eu. Ei do céu. Cara, uf. Mouse aí, Derek, tá ligado? Mano? Cada um dos seus pulos, cada um dos seus BO, mano. Sinto muito. Eu também não quero morrer, parceiro. Então eu tento, mano, eu tento procurar algum lugar pra eu ir que essas criaturas não tenham acesso de visão, provavelmente. Ok, Pra algum lugar onde elas não estejam olhando, talvez vendo. tá certo. Então, eu vou te pedir um outro teste, tá certo? Dessa vez, putz, o foda é que segurança é falha, então. Então faz um teste de sorte aí pra mim, porque é sorte. Você não. Acho que sim, Você é. tem segurança falha, fazer o quê? Famoso D10. É, D10. Vamos lá. Deus, se tu me sondas, me ajuda. Só falei hoje. Nossa, Nice, diga. ok, ok. Vê se é um crítico. Rola de novo pra ver se é um crítico. Ok. Você começa a correr e a correr, você vê uma daquelas máquinas do seu lado esquerdo, outra do seu direito. Uma delas chega até a ver você em algum momento, mas você consegue se esconder atrás de uma árvore ao lado de uma cabana. Você sabe que você normalmente não poderia entrar nessa cabana, mas a essa altura talvez seja até necessário. Você sabe que é a cabana da Lina. E talvez seja um lugar mais seguro para entrar agora, sabe? Ah, cara, eu entro, mano. Não tem nem jeito, eu entro. Ok. Quando você entra, você vê um lugar espaçoso, assim. Apesar de ser a, entre aspas, líder ali daquele acampamento, ela parece ainda assim ser muito humilde, sabe? Mas uma coisa ali contrasta com tudo isso. Tem algumas tapeçarias, alguns couros ali para justamente aquecer o lugar. Mas você vê sobre uma mesa um objeto, uma caixa bem grande, assim. Ela deve ter mais ou menos uns 40 centímetros de altura por meio metro de comprimento, sabe, de largura. Ela é ornamentada com alguns fios de prata e ela é bem bonita, assim, sabe? Parece algo de nobreza. Não é muito comum, é raríssimo você ver alguma coisa que tenha esse nível de detalhamento ali. E fora isso, você vê que parece que a cabana está segura. Não tem nenhuma outra criatura, ninguém parece ter entrado aí. Então a cabana tá só você e ela. Ok. Eu vejo mais alguma coisa protuberante, assim, talvez algo que seja da própria Lina, algo que ela usava. Coisas que ela usava corriqueiramente, sabe? Vestimentas, é, restos de ração que ela tinha ali, frutas em um cesto, um tapete principal, só coisas desse sentido, sabe? Nada que pareça ser muito útil em si. A arma dela você Uhum. sabe que estava com ela, que é um bastão. Eu digo, tipo, acessórios como pulseiras, essas coisas, assim, nada, Não, nada, nada. Isso estava com ela. nada. Tá, então eu quero rasgar uma peça de roupa dela. Ok, você faz isso. Pegar, tipo, uma faixinha, assim, sabe? De alguma peça de roupa dela. Ok. Aí eu guardo comigo e eu quero ver o que tem na caixa. Quando você começa a abrir a caixa, você se surpreende em um nível que nunca aconteceu antes. Talvez isso, mesmo em meio a todo aquele caos, seja a coisa mais chocante. Você vê um brilho alto, estonteante, assim, belo. Aquela caixa, conforme ela se abre, gera aquele brilho que chega até a te assustar, sabe? Uma coisa que você imagina que talvez isso possa até ser visível do lado de fora, então talvez você abra e observe assim um pouco aflito quando você vê um
objeto roxo, circular, pulsante. Tum, 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 tum. Justamente o seu item inicial. Você vê um ovo de dragão. Tá. Esse ovo, ele parece ainda pulsar ali, ainda tá nos seus estágios iniciais de crescimento, e você vê dentro daquela caixa, embaixo do ovo, uma carta meio amassada, sabe? Talvez ela já seja um pouco antiga, mas ainda bem conservada. Eu quero. Ele tá meio assustado ainda também maravilhado. Tipo assim, ele tá num mix de emoção muito louco. Ele tá tipo, assustado, Uhum. maravilhado. Tem mais um objeto circular na frente dele, ele tá muito doido. Mas, em meio a tudo isso, ele, tipo assim, ele quer pegar a carta, fechar a caixa de volta, Ok. e eu tento procurar alguma espécie de bolsa ou algo do tipo, para poder justamente guardar esse ovo com a caixa, ou talvez só algo para ele só poder guardar pelo menos o ovo dentro, se a caixa não Isso caber. você encontra uma bolsa de couro, que é de pele de lobo, que ela tinha, só que não estava com ela, que provavelmente é o suficiente para levar tudo isso. Ok, então eu coloco tudo dentro dessa bolsa de couro, né? Coloco ela em mim e, tipo, indo mais pro canto, assim, meio que para me esconder, né? Para garantir que as criaturas não viram o brilho e não vão entrar na cabana, eu quero ler o que tem na carta. Quando você abre a carta, parece uma língua que você desconhece. Você sabe que língua é essa, e você sabe que provavelmente no futuro você vai aprendê-la porque é dracônico, certo? Mas por enquanto você não sabe ler essa carta. Eu guardo ela comigo e fico, tipo, meio que esperando, assim, vendo se as criaturas já foram embora, Ok. se elas estão dando sinal de estarem ali ainda. E você, em alguns momentos, chega a ver a cabana ficando avermelhada com o som daqueles feixes, sabe? Aquele como se estivessem analisando o lugar, aquelas pesadas profundas, ainda um ou outro grito ao longe. Mas isso parece começar a se cessar aos poucos. Você quer fazer alguma coisa? Assim que eu tiver certeza que tudo parou, assim, eu quero. Ai, cara, eu não sei se eu saio dessa porra de cabana. Eu quero sair da cabana. Ok. Assim, tipo assim, se eu ver que tudo parou, assim, abarrou, eu vou abrindo, assim, a portinha devagarinho, assim, meio que olhando, assim, dando uma averiguada e, tipo, tentando ver Ok. se tem algum bicho. Você Nesse... observa ao redor e você realmente vê alguma daquelas máquinas ao longe, algumas partindo, parece que em outra direção, algumas ainda analisando uma outra coisa um pouco mais ao longe, sabe? Ainda há algumas no acampamento, mas elas parecem estar se dispersando um pouco, né, com o passar do tempo. Você não vê ninguém ali que não esteja ou vivo ou que não tenha sido raptado. Você vê inclusive alguns corpos pisoteados, como se alguma daquelas máquinas tivesse passado por cima deles depois deles terem justamente sido mortos. Isso é uma cena que te abala um pouco, talvez. Todo esse caos, toda essa morte começa a reforçar quem você é, justamente. A maldade em si parece te surpreender e ela começa a mudar um pouco como a sua mente funciona. Você vê uma dessas máquinas começando a passar pelo acampamento, vindo da direção que você veio. Você então rapidamente assim fecha, eu imagino que a, a abertura, a entrada justamente dessa tenda, e ela começa a passar e a passar e a passar. Conforme esse processo acontece, dá pra ver aquela figura, o Derek em si, aprisionado ali, ele parece estar ferido, mas ainda assim parece que coletaram ele. Mesmo ele tendo resistido diferente dos outros, parece que teve alguma coisa que ainda atraiu aquela criatura. Aquela máquina começa a se aproximar da tenda e quando ela está passando pela tenda, que você escuta 1, 2 metros à frente, assim, aqueles passos, você escuta uma voz baixa.
Eu não me recuso a ser levado por monstros como você. E você escuta um som tss, bem alto, um impacto forte. Você chega a tentar ver o que é, justamente? Peraí, escreve de novo o que aconteceu. Você O que escuta eu ouvi? um impacto, como se tivesse alguma coisa tivesse se chocado contra aquela máquina, sabe? Mas o que a voz disse? O Derek em si, ele disse que ele se recusa a ser levado por essas criaturas. E alguma coisa se chocou contra a máquina. Sim, Alguma coisa. Tá, eu quero tentar ver o que é. quando você abre assim justamente essa tenda, você vê aquela lança do Derek enfiada no tórax daquela criatura. Ela se levanta e parece que algum curto ocorre. O rosto dela parece se virar para um lado duas vezes e ela começa a cair conforme alguns disparos são realizados. Dessa vez sim, dando fim à vida do Derek. Porém, quando a máquina cai no chão, algumas partes do corpo dela começam a tremer. Algumas outras parecem observar essa cena, mas dá para ver aquele visor captando o seu rosto conforme você olha. Aquele feixe de luz vermelha parece passar sobre o seu corpo um pouco, até que ele começa a se desligar. Aquele curto começa e você começa a ver aquela luz roxa que você viu mais cedo se intensificando e se intensificando muito rapidamente, ao ponto de te cegar por um instante. E é aí que você entende o que era aquela luz roxa no começo. Um portal. Aquela luz toma você por completo. Até que parece que você não está mais lá. A sua visão parece clara. Clara até demais. Você está com os olhos fechados, com a mão possivelmente, né, na frente dos olhos, cego pela luz. Até que lentamente você começa a perceber e a sentir com o seu corpo que você está em outro lugar. O frio te Ah, toma. Você olha ao redor e você vê alguns desses portais ao longe. Quando você olha para o céu, uma cena que você nunca viu antes. Você só viveu em um planeta até então isso é uma cena que te maravilha um pouco. Você vê uma corrente de 6 planetas próximos do seu, do que você está agora. O frio parece te atingir, quando você olha ao redor, você vê um ambiente nevado, um frio intenso. A primeira vez que você sente esse frio, que você vê essa neve na sua vida inteira. Não nevava onde você vivia. E ao longe você vê algumas luzes e uma espécie de uma cabana. E ali naquele local onde você vê alguns daqueles portais, você entende que não dá para viver sozinho. Que você não vai sobreviver ali sozinho. Aquele lugar é diferente de tudo o que você já viu e o seu passado talvez tenha acabado de ter virado cinzas. ah. O Ethan, ele vê tudo isso. Ele ainda tá num estado de choque muito grande. Tipo, ele definitivamente não entende o que tá acontecendo, não entende o que acabou de acontecer. Apesar de, tipo, todo o medo e confusão, assim, ele justamente vai procurando ao redor, assim, vendo se ele vê mais alguma coisa. Talvez mais daquelas coisas que atacaram ele, justamente. Tipo assim, passando pela mente dele só tá o quanto tudo que ele desejava ele encontrou, mas quando ele viu tudo que ele queria, ele não pôde meio que agarrar para poder pegar. Ele tá se sentindo totalmente impotente a tudo e ele talvez até chora um pouco, assim, do que se alguém estiver vendo, né? Você consiga ver ele. Se alguém estiver vendo, não dá pra ver por conta da armadura, justamente. E ele vai caminhando, meio que pisando forte na neve, como se estivesse com raiva.
como se eu Certo. estivesse cansado. Você começa a Vai. sentir aquele frio enquanto caminha, e esses pensamentos vão vindo à tona. Você entende, né, que aquele ovo e aquela carta são tudo que restou do seu passado, é tudo que você tem agora. E você também sente uma raiva e uma frustração muito grande. Essa raiva, ela não tá certa. Você sabe que aquilo não devia ter acontecido. Vocês estavam em paz até certo ponto. Era uma vida tranquila. E de repente tudo mudou. E é a partir daí que as sombras começam a te encontrar aos poucos. Conforme você caminha, elas vão começando a te acolher. A sua cabeça vai ficando pesada e difícil de segurar. A sua visão fica meio turva até por um momento. Mas a raiva é. Ela te segura, sabe? Você começa a seguir em direção até aquela cabana, reparando lentamente algumas sombras ao seu redor, talvez vultos, mas a essa altura talvez já seja até coisa da sua cabeça. Essa cabana, quando você se aproxima, dá pra ver que parece ser uma simples taverna. Você escuta o som de uma risada lá dentro e uma música que normalmente seria motivo de risadas e de alegria, mas agora com certeza não. Você vê um humano à frente dessa taverna com uma caneca, observando aqueles portais e aquelas conexões roxas que aparecem no céu. Confuso, tentando entender o que é aquilo, mas até então talvez ele pense que seja até mesmo uma constelação, um evento cósmico ou algo do tipo. Ele vê você se aproximando ao longe, ele parece se levantar, e ele começa a se aproximar assim, ele ergue a mão esquerda na sua direção. Ei, tudo bem? O Itzel, só pra deixar a visão que esse cara tá tendo mais clara do que tá acontecendo, e meio a, tipo, todos esses vultos que estão em volta dele, talvez um pesar tanto na cabeça quanto na consciência dele que tá tendo agora, e o frio também, misturado junto com o frio, tipo, ele tá meio que com o braço assim no ombro, tá ligado? Só somente no ombro. Ele tá tremendo assim, ele tá meio que sussurrando coisas que o cara não consegue entender, meio que como se fosse se questionando, talvez cada vez que ele vai falando, ele vai ficando com mais raiva. E parece que até de primeiro momento ele não entendeu o que o cara falou. Ele não chegou a escutar. Uhum. Mas à medida que se o homem for se aproximando, ele ele vai meio que ouvindo da boca dele saindo bem baixinho, tipo, ai, vai lá, ela vai me concentrar. Eu preciso te. Olha, amigo, eu acho que você não tá muito legal não. Aí fora tá congelando, cara. Entra pra tomar alguma coisa. Você é daqui? Você olha, ele fala, onde eu tô? Eu tô. Ah, aqui a taverna é o Festejeiro Saltitado. Não é taverna. Onde eu tô? Onde eu tô? Que lugar é esse? Por que aqui tá nevando? Como assim, onde você tá? Você tá em... Você tá falando do mundo? Que não é lunares. Que não é lunares. Não, não, aqui é Aurion. Ele, ele, ele começa em direção à taverna. Não fala nada, Ok, ele só começa em direção. ok. Você chega assim até a taverna, o cara parece ficar um pouco assustado, mas ele deixa você passar. Quando você abre a porta, você sente aquele calor assim, né, do interior, ainda Ele abre assim. de um jeito meio agressivo, tá ligado? Tipo, não parece que ele tentou abrir, assim, normalmente. Tipo, ele só esbarrou, assim, na porta Uhum, e foi entrando, tá ligado? Procurando algum lugar pra se sentar. Qualquer um. certo.
Aquele frio ainda continua, mas bem menos agora. Você vê que é uma taverna muito pequena, tem 3 mesas apenas, por isso que talvez tenha parecido uma cabana ao longe. Você vê que no bar tem 3 garrafas de bebida e um barril de cerveja apenas, só isso. E o taverneiro, ele parece ser um homem assim bem alto. Ele é um ele é um orc, sabe, mais ou menos 1,90, 1,90 e pouco. Tem 2 presas bem grandes assim na boca. Quando ele olha pra você, você vê que ele pega uma caneca assim e coloca sobre o balcão e ele começa a servir assim a caneca. Tudo bem aí, amigo? Ele tá meio que tremendo ainda, tipo, meio que coçando o ombro dele assim. E ele tá tipo. Mano, ele vai coçando o ombro como se ele estivesse inquieto, tá ligado? Tipo, assim, ele vai coçando até talvez pra machucar, assim, tirar sangue. E ele vai coçando esse ombro e ele vai, tipo. E ele não responde, ele só fica ali, parado, até o momento. Ele vai fazer. Ele fica periodicamente assim. Cerveja ou uísque? Ele olha assim pro taverneiro e fala, qualquer coisa. Desculpa, amigo, eu não entendi. Qualquer coisa. Você vê ele, né, se aproximando, colocando assim aquele copo de cerveja em cima da sua mesa, como se ele tivesse servido pra você mesmo. Olha, é, dá pra ver que você tá meio afetado por alguma coisa. Tá tudo bem? Você me Você dá é só um daqui? segundinho? Só pra eu buscar um bagulho ali? Claro, à vontade. Só pra eu buscar meu carregador ali. Pronto? Deu aí? E ainda não. Temos, temos, Tá me ouvindo? temos. Ok, ok. Tá tranquilo aí? Sim, beleza. Pode passar. Eu nunca vi a sua cara por aqui. Você precisa de alguma coisa? Tá perdido? É novo? Tem portais lá fora. Olha, amigo, se você não falar mais alto, vai complicar pra mim. Aí ele fala, tem portais lá fora. Entendi. Eles vão vir pra cá também. Ele começa a rir, tipo, como se estivesse louco mesmo, tá ligado? Eu ainda assim, Você não tá muito legal, né, amigo? eles vão matar todo mundo de novo. Parece te olhar com uma cara meio assustada assim. Como é que é? Eles vão matar todo mundo de Eles quem? Do que você tá falando? Eu não sei quem são eles. Você viu os portais lá fora? Portais? Que portais? É, aqueles que estão lá fora. Você vê que ele vai assim até a porta e olha pra cima. Aquelas coisas roxas no céu. É, Ele se vira assim um pouco na sua direção. O que significa? criaturas. Eu nunca vi elas antes. Eu tava no meu mundo, tranquilamente, caçando com meus companheiros e brotaram criaturas estranhas de metal e começaram a matar tudo e todos. E elas vieram justamente desses portais. Mas isso. Isso. Isso não é possível. Portais? Tantos? Eu olho assim pra ele, o... e pela primeira vez eu tiro o meu elmo. Ele leva a mão até o capacete, ele tira. Por enquanto eu não vou descrever a face dele como é, tá? Só pra deixar claro. Uhum. Porque eu não preparei ele sem o elmo ainda. Tranquilo. Vou deixar. Mas ele vê o olhar dele claramente, tipo, com medo, assustado, com raiva, confuso. Tipo, principalmente com muita raiva. Talvez até ódio, talvez seja até mais maior do que raiva. E ele fala:
eu tô com cara de quem tá brincando. E ele fica olhando assim pro cara. Você vê que ele olha para as outras pessoas que estão ali, são poucas, né? São por volta de 7 pessoas que estão ali dentro. Eu acho melhor a gente sair daqui, pessoal. Vamos todo mundo embora, tá fechado hoje. Podem sair sem pagar que eu não me importo. Você vê algumas pessoas meio confusas, assim, ele parece reforçar isso algumas vezes, até que todo mundo começa a sair. Ele, ele se aproxima assim de você. Você tem que falar com uma pessoa. Vem comigo. Ele coloca o capacete de volta, se levanta e vai acompanhando ele. Uhum, dá pra ver que ele vai assim até atrás do balcão, ele abre um pouco uma gaveta, pelo que parece ainda antiga, e você vê ele tirando uma arma de fogo, enferrujada ali, parece que é bem antiga, mas é uma espingarda, daquela de cano duplo, sabe? E ele coloca ela assim meio que num coldre, meio que preso no cinto, e começa a seguir pra fora. E até então é um cenário um pouco estranho, porque aquelas pessoas, né, você olha ao redor e você não vê nada em, assim, quilômetros, sabe? A sua visão não vê nenhuma vila, casas, nada desse sentido. Algumas pessoas se aproximam de um lugar específico e parecem abrir no chão, elas começam a tirar um pouco de neve e elas abrem do chão um alçapão e parecem começar a entrar nele. Esse homem te leva para outro lugar. Ele também começa a tirar a neve do chão, mas isso um pouco mais afastado, mais ou menos uns 300, 400 metros ao longe. E ele abre aquele alçapão, mostrando um lugar escuro, bem escuro assim. Ele pega uma pedra do bolso, ele parece bater contra a parede em si para gerar algumas faíscas. E conforme essas faíscas são geradas, ele vai colocando elas numa espécie de tronco, assim, num pedaço de pau que parecia seco, até virar uma espécie de uma tocha improvisada ali que dure, provavelmente vai durar bem pouco, mas pelo menos para dar ali uma visão. E ele fecha o alçapão conforme vocês entram. Ele começa a seguir, assim, dá pra ver uma escadaria descendo para baixo, que você tem que tomar cuidado, porque ela é, sabe aquelas escadas de madeira velha, assim? Qualquer coisinha, talvez você tenha a Ele vai impressão que assim, isso, né? isso. É aquela que é justamente pra frente, sabe? E conforme vocês vão andando, ele se vira assim um pouco pra trás por um momento. Não é a primeira vez que uma coisa assim acontece por aqui. No passado, coisas estranhas vieram e, como eu posso dizer, foi aí que aconteceu o primeiro cataclismo. As ruas lá de cima não tem casas, não tem cidades, não tem nada, porque da primeira vez que alguma coisa veio, tudo pegou fogo. Tiraram pessoas, coisas, e levaram para longe. Se isso está acontecendo de novo, então vai ter briga. Ele vai descendo até que a tocha ilumina uma porta, assim, uma porta bem bonita, assim, de certa forma. Ela é adornada, ela é de madeira, mas adornada com um fio vermelho de algum metal pintado, sabe? E você vê uma sala com algumas pessoas ali sentadas e tal. E conforme a porta é aberta, a maioria olha para vocês dois e conforme ele, né, ele entra, ele vira assim para você. Eu espero que você não se incomode de dizer o que aconteceu no seu mundo, porque se isso acontecer por aqui, eu acho que não vai ser bom para ninguém. Eu, ele, ele meio que. Ele não se senta. Tem alguma cadeira assim? Tem uma mesa, sim, mas dá pra ver que a maioria das pessoas que estão sentadas ali tem tipo 3 assentos vagos, assim, sabe? Mas tem um assento livre. Tem uns 3 assentos Ah, vagos. ele vai se sentar assim, parece que ele até meio que cai na cadeira, ele não senta, ele só tipo, cai assim. E ele apoia a mão na mesa e fala: Eu, eu tinha saído pra caçar. E eu vi uma coisa, eu ouvi um barulho de algo caindo. E até então eu não estava conseguindo identificar se era um bicho ou uma criatura. E
Tipo, por onde elas passavam, deixavam formas arredondadas no chão, esféricas, perfeitas. E você escuta uma das pessoas cortando assim: esferas perfeitas? Exatamente como aconteceu antes. De onde você é? Qual é o nome do seu mundo? Lunares. Merda, isso é perto. Isso quem fala é um humano, tá? Ele é baixinho, assim, não passa de uns 18 anos, com certeza. Ele fala, enfim, eu tentei voltar pro acampamento para tentar avisar todo mundo, até a nossa líder também, mas quando eu cheguei lá, ou todo mundo era capturado, ou todo mundo era morto. Você vê uma pessoa se levantando, é uma mulher, assim, bem alta, com o cabelo negro, e dá pra ver que ela tem um arco atrás das costas, que é um artefato. Dá pra ver que é um arco brilhante, assim, com uma coloração meio arco-íris. Ela olha pra você assim: perdão, qual é mesmo o seu nome? Itzel, Certo, Itzel. E quantas pessoas tinham nesse lugar onde você estava? eu lembro quantas tinham? Não passava de 100, 90 e poucas. Al- Algumas 90, não chegava a passar de 100. Essas criaturas, como elas eram? Conte um pouco melhor. De metal, grandes, talvez 5, 4 metros de altura. Algumas delas eram acompanhadas por cachorros, só que de metal também. E antes de realizar qualquer ação, matar ou prender alguém, elas disparavam uma espécie de laser na pessoa, um peixe vermelho. E elas carregavam armas que eu nunca vi na minha vida, qualquer coisa igual. Você vê algumas pessoas cochichando assim, falando entre si. Parece que isso gera um certo alvoroço, assim. Um homem, assim, bem velho se levanta, dá pra ver que ele coloca as duas mãos assim sobre a mesa, olhando pra você. Tá, tá certo. E elas levavam gaiolas, não é? Grandes, de metal. Prendiam as Isso, pessoas. isso, é como eles pegavam as pessoas. Então tá acontecendo de novo. Isso significa que a gente não tem muito tempo. Olha, garoto, seja lá quem você seja, isso não é a primeira vez que acontece. E não vai ser a última. Mas eu espero que consigamos pelo menos sobreviver dessa vez. Essa figura é um pouquinho mais importante, as duas, então eu vou mandar pra você, certo? Como é que elas são, ok? Ok. No chat. No chat? No privado. Não, vou mandar no NPCs mesmo. Mais fácil. Essa e a mulher com o arco. Cadê? Cadê? Aqui. Eu. No momento em que ele fala isso, caralho, no momento em que ele fala isso, parece que esse estado de choque que ele tava vai embora por alguns segundos e ele vai meio que lentamente virando a cabeça na direção dele, talvez pra olhar pra ele. Eu, eu não quero só sobreviver. Não? Então o que Matar, você quer? matar. Uma por uma. Ele olha Eu não meio, respondo. ele olha meio sério assim pra você, dá pra ver algumas outras pessoas cochichando, mas parece que a maioria perdeu um pouco o foco de você justamente para conversar entre si, sabe? Porque parece que isso é um pouco desesperador pra eles, sabe? Então eles estão conversando entre si, ele olha pra você assim, se é o que você quer, então eu vou te ajudar a se preparar, porque a gente tem tempo ainda. Eu não sei exatamente quanto, mas eu sei que a gente tem tempo. Ele se Ele só levanta, acena. ele estende a mão assim na sua direção. Meus pêsames pelo que aconteceu com você.
mas espero que me ajude a impedir que aconteça com a gente. Eu sou Joshua. Muito prazer, Itzel. Ele estende a mão assim e aperta. Prazer. Bom, então a primeira coisa que temos que fazer é conseguir algumas armas. E algumas pessoas. Mais para o sul dos complexos de cavernas, não sei se você já conheceu como funciona a nossa sociedade. Há um pequeno grupo. Um grupo responsável por prevenir esse acontecimento. Digamos que ele deixou uma marca profunda no nosso mundo. Vamos até lá. Não vamos levar mais do que 3 horas de caminhada. Lá vamos saber melhor o que fazer para lidar com essas aberrações. Ele meio que se levanta, assim, já querendo ir. Uhum. Agora Você o vê mano que tá impaciente. ele se aproxima assim da porta e pega um casaco e coloca justamente o que ele está usando na imagem, sabe? Ele vai para trás da mesa, abre uma gaveta e pega uma pistola assim bem bonita, sabe, ornamentada. Dá pra ver que ela também é um artefato, uma relíquia, algo assim, porque ela é de prata, então provavelmente ela é mágica de algum jeito. Ele coloca ela num coldre assim, olha para os outros, parece dar um cumprimento para cada um, assim, como se eles se respeitassem, como se fosse um tipo de tratado, talvez um conselho, alguma coisa desse sentido, e ele começa a levar você para esse local. Eu vou acompanhando ele. É meio que nesse trajeto, nesse caminho. Eu não sei, eu ainda tenho aqueles flashes de sombras querendo falar comigo. Sim, sim, isso é uma coisa que continua e parece até se intensificar um pouco com o tempo, sabe? Mesmo quando eu estava conversando com eles, eu ainda conseguia ver tipo, as Sim, sombras sim, falando. mesmo desse jeito. Então, no meio do caminho, eu vou tentando tipo, murmurar alguma coisa, tipo, como se eu quisesse falar com elas de volta. Tô meio que tentando Uhum. ver se elas me respondem de certa forma, tipo, perguntando por quê. Essas sombras vão falando, né? Respondendo na sua cabeça de uma forma muito mais sonora, muito mais visual. Não dá pra saber o que é isso, mas com certeza tá em volta de você. As outras pessoas não parecem ver isso, não parecem se afetar por isso, mas o fato é que elas começam a ficar cada vez mais aglomeradas ao seu redor, como se elas te despertassem um pouco daquela raiva, sabe? Elas parecem parasitar você, de certo modo. Mas a caminhada começa. A neve fofa dificulta um pouco a caminhada, mas por volta de 1 hora de caminhada, vocês chegam em outro daqueles complexos. Esse já é um pouco diferente, sabe? É uma entrada de uma mina que vai descendo, assim, mas é justamente aquelas duas portas que parecem garantir que isso é abaixo do solo. Parece que isso é a base da cultura aí, sabe? Então, vocês vão descendo e descendo, ele parece ter um isqueiro, então ele liga o isqueiro e vocês vão caminhando com uma certa facilidade. E essa escadaria já é um pouco mais segura, ela é de pedras mesmo, parece que ela foi escavada, sabe? Até que vocês chegam em um complexo que começa a ir para frente, revelando vários corredores e corredores onde as pessoas parecem dormir nas paredes, parecem é, ter colchões ali improvisados, parece que é um complexo muito confuso, muito apertado, sabe? Nada confortável. E ele vai levando e levando você e vai umas 2 horas de caminhada até vocês chegarem realmente nesse local. Você vê várias pessoas treinando, artes com espadas, com armas de fogo. Você vê algumas pessoas utilizando escudos e refletindo golpes, algumas até chegam a se ferir. Mas fato é que parece que é uma sociedade fragilizada, traumatizada, sabe? A maioria das pessoas parece ter aquele olhar um pouco sem esperança, sabe? E conforme vocês vão se aproximando, as pessoas
vão cumprimentando essa figura, né? O Joshua parece que ele tem algum tipo de relevância ali, talvez por isso que o orc tenha te levado para lá. Ele para assim no centro daquele local. Tem por volta de umas 15 pessoas ali mais ou menos. Ele fecha, né, as portas ali para que essas pessoas fiquem um pouco isoladas do resto. E ele fala em uma voz um pouco alta. Bom, eu espero que estejam tendo uma ótima tarde. Mas eu gostaria de anunciar e de suplicar que comecemos a nos preparar para uma futura ocorrência problemática para nós. Parece que o nosso futuro está ligado ao nosso passado de algum modo. Enfim, aquelas coisas que vieram dos céus, elas vão voltar para nos pegar, para atormentar o nosso sono de novo. Precisamos nos preparar. Mais armas, mais pólvora, mais habilidade. Somos poucos, mas não quer dizer que vamos ser todos pegos. E se é assim, vamos lutar até o fim. Ele se aproxima, assim, as pessoas vão concordando e conversando, outras parecem confusas, algumas parecem até mesmo ficar um pouco desesperadas. Ele se aproxima de uma chave que fica no canto do local e ele abre um baú que tem na sala, cujo tem alguns equipamentos. Equipamentos que parecem um pouco mais, digamos, um pouco melhores, sabe, do que as pessoas estavam usando ali, espadas com aços bons, armaduras, ferramentas, é um baú bem grande, sabe? Escolham os objetos que vocês vão usar e se entendam com eles. Hoje eu quero que vocês descansem. Amanhã vamos treinar. E dessa vez com alguma coisa viva. Pode falar. É só um adendo aqui. Eu não tenho uma espada, tá? Eu escrevi que eu tinha uma espada, mas eu não tenho, porque eu não adicionei ela na minha ficha. Mas era pra eu ter comprado uma espada. Mas então eu não tenho uma espada ainda, tá? Ok, então pode considerar a sua espada que você ganhou ela ali. Então, Tá. ok. Então eu pego uma espadinha. Ok. Talvez você tivesse perdido a sua no acampamento e tenha pegado outra agora, enfim, vai ser o critério. E conforme esse processo acontece, as pessoas começam a se preocupar e a se preparar ali justamente. Dá pra ver que há um símbolo em comum que eles fazem com os dedos, que parece algum tipo de sinal, como se fosse uma facção ou uma gangue, sabe? Como se fossem pessoas mais treinadas, como se fossem a parte daquela cultura lá de fora, sabe? É um sinal curioso que junta o dedo com o dedão, no caso, com os dois dedos do meio e faz um formato com os dedos indicador e mindinho como se fosse um C, sabe? Esse formato ele é feito muito comumente. Eu vou printar a minha tela e mandar para você, tá? Como é que é, porque você não Rock consegue assim, ó. ver. Não, isso é rock, mas os últimos dedos são mais em C. Né? Eles fazem esse símbolo uns para os outros, assim, e isso parece algum tipo de tradição. Né? É como se fosse um respeito um para o outro e tal. E conforme eles vão avançando ali, você vai passando um tempo com aquelas figuras. Isso eu vou considerar um certo tempo. Alguns dias, semanas, ou melhor, alguns meses. Durante esses meses, é tempo suficiente para você estudar um pouco melhor as coisas que te agradam. Você se conecta um pouco mais com o seu passado, estudando dracônico e aprendendo um pouco sobre as artes da dracomancia. É aí então que você adquire justamente as suas asas. Você entende um pouco melhor a arte da luta, você entende melhor como sobreviver. Você é treinado por pessoas que são realmente boas no que fazem. Antes, você não tinha muito bem referências para isso. Agora você tem. As sombras começam a conversar com você de uma forma muito mais intensa. E você entende um pouco melhor que aquela raiva
é justificada. Você começa a se conscientizar de que o mal deve ser erradicado e de que aquelas pessoas não precisavam passar por isso. E talvez fosse até culpa sua não ter conseguido impedir que elas não passassem por isso. Esses meses, eles são transformadores, intensos. A comida nesse mundo é escassa, realmente escassa, é diferente de lunares. Tem dias em que você não tem refeição. A maioria das pessoas tem dias assim. O dinheiro é escasso, as sociedades não conversam entre si com medo de saírem, de ficarem terrestres, sabe? Então são muito raras as construções que ficam do lado de fora. Aquele treinamento intenso e pesado continua por um tempo. Até que você se sente pronto. E vocês começam a fazer algumas caçadas, justamente para intensificar as suas habilidades. Essas caçadas não consistem só de animais. O mundo em que vocês estão, ele é um pouco mais perigoso. Ele tem criaturas da noite. Criaturas perigosas. A primeira caça é um vampiro. Em conjunto, o grupo parece confuso, perdido ainda. É a primeira vez que vocês têm alvos, sabe, que vocês têm que lidar. São batalhas difíceis, mas no fim o vampiro é erradicado com uma certa tranquilidade. Vocês já têm uma certa habilidade com as espadas, com as armas, enfim. Mas isso parece desapontar o líder desse pelotão, no caso o Joshua, que parece ter se incomodado com a dificuldade de vocês de trabalhar em conjunto. Cada vez mais caças são feitas, até que vocês comecem a se aperfeiçoar cada vez mais e mais. As sombras já conversam naturalmente com você. E você já sabe, dracônico, ao ponto quase fluente. Cada vez mais você vai se tornando aquilo que destruiu o seu passado. Cada vez mais você vai se tornando justamente um monstro. Um que promete erradicar os outros. Conforme esses treinamentos intensos continuam, a gente encerra o seu prólogo. Esse é o primeiro de todos os prólogos. Nós teremos outros 3, certo? Então, foi isso. A gente continua nas próximas sessões. Valeu, Sabá. É nóis. Falou, Euano. Até mais. Tamo junto.